Estamos de volta com o Jornal da Mix, 7h31. Nosso convidado hoje é o ex-prefeito de São Tomé, presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, Babá Pereira. A gente vai falar sobre as principais demandas dos municípios aqui do Rio Grande do Norte, mas também vamos falar de eleições, né? Babá, que tem o nome dele como pré-candidato ao Senado da República. Mas vamos começar falando sobre os municípios, né? Bom dia, Babá. Bom dia, Diógenes, bom dia, Duda, bom dia, Pedro Neto, e bom dia a todos que estão nos acompanhando, seja pelo YouTube ou pelo link da nossa rádio. Da Rádio Mix. Vamos falar de município, porque tem duas coisas importantes para a gente tratar. Primeiro, a PEC dos precatórios que foi votada recentemente, né, no Congresso Nacional, e que dá um alívio aí nas contas do município. Eu queria que você explicasse para a gente que alívio é esse. Essa PEC, ela iniciou com a PEC 66 e foi promulgada como emenda constitucional 136. Ela vai trazer aos municípios um alívio, Diógenes, imediato aí nas suas contas. Tem municípios hoje que pagam precatórios acima do que tem condições de pagar. Eu vou dar um exemplo aqui, eu gosto de citar esse exemplo, que o prefeito, inclusive, foi quem me confidenciou. De Severiano Melo, hoje o município paga R$350 mil por mês. O município deve ter uma receita corrente líquida aí de pouco mais de 30 milhões. Então chega a quase 15% do valor da sua receita corrente líquida. E com a aprovação dessa PEC, a promulgação dessa emenda constitucional, o município vai passar a pagar no máximo 1% da sua receita corrente líquida. Então, criou um limite. Exatamente. De desembolso. Antes não tinha esse limite, era a dívida que viesse teria que ser paga, né? E aí, levando em consideração que é 30 milhões, que eu não sei o valor exato da receita corrente líquida daquele município, vai pagar agora em torno de R$30 mil, né? Vai sair de 350 para 30 mil. E com isso o município vai ter um alívio financeiro aí de R$300 mil para poder investir em manter a folha em dia, educação, saúde, enfim, assistência social, no que o município achar interessante. E com relação também ao INSS, na dívida de previdência. Hoje tem municípios aí que devem também muito previdência. E aí, antes da aprovação dessa emenda constitucional, os municípios só poderiam parcelar em até 60 meses. E agora vão poder parcelar essa dívida, pode juntar todas as dívidas que já existem e fazer um novo reparcelamento em até 360 meses. Então, vai diminuir bastante aí o valor dessa prestação. Agora, tudo bem, a PEC deu esse alívio total, inclusive para respirar melhor. Mas as gestões, os municípios melhoraram, deixaram de causar esses problemas. Eu digo assim, a dívida do INSS, a dívida que causou ali aquele precatório, houve uma melhoria nesse gasto? Nos últimos anos, sim. Agora, essas são dívidas aí antigas, né? Principalmente previdenciárias, de precatório também. Estavam rolando aí, e aí, a bola de neve, né? E a gente costuma dizer que essa aprovação dessa PEC, ela é um alívio, é um remédio só apenas, que está sendo para aliviar aquele momento ali, não é? Mas que não é definitivo. Então é importante que se tenha mais, no Pacto Federativo, né? Que se tenha mais um olhar especial para os municípios, porque os municípios é onde a vida acontece, as pessoas moram, né, Pedro? Moram nos municípios, vivem nos municípios. Eu costumo dizer que o real é o município, já o Estado e a União meio que abstrato, né? A pessoa mora numa rua aqui de Natal, mora num bairro, mora numa zona rural de São Tomé, num bairro também, apesar de estar no Estado e no Brasil, mas é nos municípios onde a vida acontece. Então é importante que os municípios tenham uma condição de poder resolver o problema da população, porque quando a população chega, vai primeiro aonde? Vai numa UBS do município, vai numa escola do município, atrás de um exame, de uma matrícula para o seu filho, então tudo acontece no município. E hoje o município, infelizmente, ainda é o que tem a menor parte do bolo tributário. Babá, nesse ano a FEMURNE, né, realizou o 3º Congresso Conecta Municípios Potiguares. E aí eu queria saber quais foram os principais resultados e também conversas ali, problemas apresentados, porque o evento contou com muitos prefeitos e vereadores do nosso estado, do Rio Grande do Norte. Quais foram aí esses principais diálogos do evento? E foi importante também tem muitos prefeitos que estavam assumindo o mandato agora, com suas equipes. Além dos prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras, também vieram as equipes, né? Vieram secretários, assessores, e além desse momento de trocar ideias, de conversarem, também teve temas importantes. Lá teve a participação da CGU falando sobre emendas, PIX, teve a participação do TCE também, teve participação do Ministério Público, teve também painel sobre a nova
reforma tributária que vai ocorrer. Então foram diversas, né, além de oportunidade de negócio que tiveram lá, porque tinha várias empresas também, empresas privadas que prestam serviços, que oferecem serviços a municípios com tecnologias, e aí esse gestor tiveram a oportunidade de conhecer tudo isso e também de capacitar as suas equipes nesse importante evento, que eu acredito que foi muito importante e foi o maior evento municipalista aqui do nosso estado. Babá, quando você fala em municípios, você conhece melhor do que ninguém, que você foi prefeito, conhece bastante a gestão. O que falta mais aos municípios? O governo estadual, o governo federal chegarem mais próximo, ou na realidade os municípios também têm que se adequar a algumas situações? O município também tem que fazer seu dever de casa, né, Pedro? Mas a gente, conversando com outros municípios, por exemplo, com outros estados, a gente percebe a diferença que é o tratamento do governo do estado, por exemplo, com o município da Paraíba, do governo da Paraíba com o município do estado aqui. A gente vê na Paraíba, por exemplo, municípios pequenos que todos os anos eles são conveniados diretamente com o estado para fazer creche, para fazer escola, para fazer asfalto, pavimentação, ginásio de esporte, enfim. No mínimo, o município 06 ele tem 3 milhões por ano de parcerias, de convênio com o governo do estado. Esse 06, gente, no coeficiente é o menor, né? É o menor, exatamente. 06 é o menor, 08, 1.0, assim por diante, de acordo com a população. Perfeito. Né? E isso é uma referência para a repartição do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, exatamente, né, Babá? Só para esclarecer o nosso ouvinte. E aí, já aqui no estado, a gente briga para receber o que é de direito dos municípios. Termina que sempre está ocorrendo agora, quando chega o final do mês, porque nós recebemos o FPM todo dia 10, 20 e 30, né? Vem do governo federal. E aqui, além das receitas do município, tem receita própria com IPTU e ISS, que são direto na conta do município, tem também o Estado repassa o ICMS e o Fundeb. A cota parte também vem do estado, né? O município também recebe dinheiro do FUS, da União, que vem 15% descontado do FPM, o Fundeb também já vem 22% descontado do FPM também, mas tem a receita do estado, que é o ICMS, que parte também do Fundeb, que compõe a nossa receita. E aí, toda quarta-feira o estado passa o ICMS e toda quinta-feira o Fundeb. E o que ocorre é que nos últimos meses está ocorrendo que na última parcela do mês, na última semana, o estado está atrasando. E aí colocando dificuldade alguns municípios de pagar a sua própria folha. Tem prefeitas, que quando chega o final do mês que não recebe esse repasse, termina aqui colocando de outra receita para pagar, por exemplo, o Fundeb. Né? Isso está acontecendo mais no Fundeb do que no próprio ICMS. E você pode perguntar, o ouvinte pode perguntar, e pode transferir? Pode, né? Porque você pode gastar no mínimo 25% com educação, no mínimo, mas você pode gastar mais, né? O que ocorre hoje é que o município gasta muito mais de 25% com educação, gasta muito mais de 15% com saúde, principalmente, né? Aí tem que tirar de outra receita para poder complementar essas despesas que tem com saúde e com educação. E está ocorrendo constantemente, a gente já conversou com o secretário Cadu, conversando com a governadora, né, e ficou que com o aumento do ICMS, da alíquota de 2%, de se resolver esse problema, mas até agora, infelizmente, ainda continua sendo ocorrendo essa situação. Agora, ultimamente, tinha atrasado 3 parcelas, mas agora, dia 10, foi colocado tudo em dia. Me diga uma coisa, com relação à dívida ativa, como é que está essa situação? Vocês têm reclamado que o governo não tem repassado a parte que cabe ao município quando essa dívida é paga de alguma forma. Exatamente, é outro problema. Para que o ouvinte possa entender, a dívida ativa é quando o IPVA, 50% são dos municípios, se a placa for de Natal, 50% do valor arrecadado é de Natal, 50% do governo do estado. Se for de São Tomé, é da mesma forma. E aí, quando o proprietário do veículo paga em dia, não tem problema nenhum. Vai 50% do município, vem 50% para o estado. Mas quando o proprietário não consegue pagar administrativamente e vai para a dívida ativa, e o estado, quando recebe na dívida ativa, ele não repassa parte do município, não vem repassando essa parte dos 50%, fica com o total. Então, isso é uma discussão antiga. A gente vem... O volume é grande de recursos? Depende muito da quantidade de velho de cada cidade, né? Natal é um volume alto, né? Mas interior deve ser mais alto ainda, né, Babá? Tem muita gente, principalmente motoqueiros, que não tem condições de pagar, né? Isso, mas agora, porque no interior tem muito menos carro com placa do interior, né? Município menor. Mas, por exemplo, município como Mossoró, Caicó, municípios maiores, Parnamirim, né? Natal, tem muitos veículos registrados, então um valor muito alto. E
Claro, o município pequeno também é considerado. Proporcionalmente é um valor importante para esse município. Mas você tem um número para apresentar, assim, do volume dessa... Não, a gente já pediu, inclusive, o governo, e a dificuldade, segundo eles, é porque realmente de individualizar o sistema individualizar esses veículos de cada cobrança, município. essa negociação, né? Quando recebe, aí tem que, para saber qual foi o carro de São Tomé que foi pago na dívida ativa, para saber o carro que foi de Mossoró, por exemplo. Segundo ele, tem essa dificuldade do programa se conversarem com relação a isso. Mas é questão de sistema. Exatamente. Hoje em dia, né? tudo é digitalizado, né? Quando, se quiser, Quer dizer, resolve. se fosse interessante para ele tinha, né? Resolvia. Exatamente. Né? Se quiser, resolve, Lógico, né? pô, pelo amor de Olha, Deus. o Alderi Júnior está dizendo aqui, parabéns, Babá, pela atuação à frente da FEMURNE, um homem preparado que conhece de perto a realidade dos municípios. É assim que se trabalha, com equilíbrio, sem radicalismos, diz aqui o Alderi Júnior. Falar em negócio de radicalismo, vamos falar um pouquinho de eleição, né, Babá? Você colocou seu nome como pré-candidato ao Senado. É para valer isso? Agora sai o presidente, né? Babá da FEMURNE, entra o Babá do PL político. Pré-candidato. Pré-candidato. Porque eu não gosto de misturar, até porque eu represento os 167 municípios que tem prefeito de todos os partidos, né? Claro, E a gente tem Mas relacionamento. quem está ali ouvindo e os seus pares sabem separar as coisas. Exatamente. Uma coisa é você é presidente da federação, outra E- é o... E o meu nome surgiu até de uma... Nós estávamos em Macaíba, numa entrega de um consórcio que eu estava presidente no ano passado, e o senador Stevenson lá, em tom de brincadeira, sugeriu o meu nome como companheiro de chapa, né, aos prefeitos que ali estavam. E aí foi, depois dessa brincadeira, que eu costumo dizer brincadeira de bom gosto, terminou que os prefeitos também começaram a incentivar, as lideranças políticas municipais começaram a incentivar... Gostaram da ideia. Exatamente. Até porque, assim, eu conheço como ninguém como funciona o movimento municipalista, e eu tenho um relacionamento muito bom com todos os prefeitos, independente de partido. Isso é muito bom, porque... Tanto é que você se elegeu presidente da Federação dos Municípios. Exatamente, né? pela segunda vez, né? E ex-prefeito agora. Até porque eu entendo que o ex-prefeito tem muito mais tempo de estar à frente, de se dedicar exclusivamente à federação, do que quando você está... Porque quando fui presidente da outra vez, eu era prefeito e presidente. Terminava que... tomava muito meu tempo e terminava que não fazia um bom trabalho nem aqui nem lá. E aí, com essa ideia surgida, aí nós estamos trabalhando, estamos ouvindo, né? Ouvindo muito os municípios, os prefeitos, a população. Também, claro, eu sou do PL, o qual nós temos o nosso líder maior, que é o senador Rogério Marinho, que é o nosso pré-candidato a governador. Temos também já como decisão a candidatura do senador Stevenson, mesmo não sendo do PL, mas é prioridade para o PL a sua reeleição. Existe essa parceria, né, entre o Exato. Rogério Os e Stevenson estão o Stevenson, alinhados, bem alinhados. bem né? alinhados. E aí, eu também sou um soldado do partido, sou de grupo, né? Se meu nome tiver, claro, viabilidade e for bom para que Rogério possa ser senador, for bom para que Stevenson possa também ser reeleito senador, e também eu não tenho dúvida que a direita tem a grande chance agora nessa eleição de fazer os 2 senadores. Tá, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você sabe que no campo da direita existem pelo menos 3 candidaturas ao governo do Estado, né? Isso. Senado também, você tem Stevenson, já o compromisso do PL com Stevenson e tal. E você sabe, para se formar uma aliança robusta, inclusive unindo, fala-se muito em união dos partidos de direita e tal, é preciso, não dá para ter uma cabeça de chapa, por exemplo, para o governo do PL e também uma vaga de senador também do PL. Nesse contexto, você está aguardando todas essas conversas, essas articulações para confirmar essa sua pré-candidatura? Como é que você está vendo esse contexto? Inclusive, eu conversei com o nosso presidente Rogério Marinho, senador, há mais ou menos um mês atrás, e aí a gente ficou no final do ano, a gente vai reunir o grupo como todo, né? Dezembro, no mais tardar janeiro, e se tomar uma decisão. Então, dezembro, janeiro, vocês querem ter uma definição desse quadro, Exatamente. né? Babá, você acabou de dizer que você é um soldado do PL, você é um pré-candidato, mas vai definir isso com o Rogério dezembro, janeiro, tudo. Mas para Babá, qual seria hoje a chapa ideal para enfrentar a esquerda? Quem para governo, quem para vice-governo, quem para o Senado? Eu acho que o ideal seria a união de todos, né? A união de Rogério, de Alisson, de Álvaro Dias, né? Junto com o prefeito Paulinho Freire também, e de Stevenson Você também, acredita claro. nisso? Com tantos interesses em jogo e tantas nuances? Pelo menos eu tenho visto, né, e ouvido, assim, de Álvaro e Rogério estão muito bem alinhados. Eu acho que aí está mais perto de
de uma união. Eu não sei com o prefeito de Mossoró, porque tem o problema da senadora Zenaide, né? Que tem, É um problema? Zenaide é um problema? não é a pessoa de Zenaide, é a ideologia dela, né? Aí dizem que as votações ela dela, representa, as votações dela no Congresso foram sempre de encontro, o que foram diferentemente do que o PL defende, né? De que o nosso partido PL defende, é totalmente o inverso. Então, não se tem como se ter aqui uma união de uma pessoa que defende diferentemente do que o nosso partido defende lá em Brasília. Então você não vê entendimento deste grupo de direita com a presença da senadora Zenaide Maia. Pelo que ela representa, não estou falando por questão pessoal. Não pela pessoa, que é a pessoa que a gente tem maior carinho. Mas pelo que ela representa. Pela ideologia dela, exatamente. Um gancho que o Diogo está falando, tem um problema aí maior, porque a Alisson já deixou muito claro que Zenaide é a senadora dele. Como equacionar isso, Babá? É uma situação complicada, né, nesse caso. E aí deve-se conversar mais na frente e ver se tem uma forma de contornar ou não, né? Mas aí, pelo menos eu acho que hoje, o que está mais claro na minha cabeça e que estou entendendo é que Rogério e Álvaro, claro, com Stevenson e o próprio Paulinho Freire, apesar de ser do União Brasil, acredito que também vai estar nesse grupo, já estão praticamente acertados, né? Mas onde cabe Álvaro aí, já que ele está com um entendimento bom com o Rogério, com o Stevenson, ele que se coloca também como candidato ao governo do Estado. Qual seria o papel de Álvaro, na sua opinião? Álvaro pode ser até, inclusive, o segundo senador, né? Também. Certo. Pode ser essa posição que você está se colocando pode ser até com certeza destinada a Álvaro. Dias, né? Também pode ser vice-governador, né? Tem vários lugares na chapa. Babá, você falou que tudo começou aí dessa pré-candidatura com uma brincadeira de bom gosto, mas durante essa sua trajetória de prefeito, presidente da FEMURNE, já era um objetivo seu? O Senado já era algo aí que você pensava, vinha trabalhando? Não, né? Na verdade não. Claro que quem é político sempre sonha e o Senado eu acho que é um cargo um dos mais importantes de um Estado, né? Porque representa o Estado junto à Federação. O Rio Grande do Norte tem 3 senadores, São Paulo também tem 3 senadores, né? Uhum. Todos os estados são por iguais. Tem um papel muito forte do ponto de vista municipalista. Exatamente. Né? Então, é um cargo muito importante nesse sentido. Babá, pois não pode terminar. Deixa eu concluir. A pergunta de Duda aqui. E aí, quando surgiu isso aí, claro que eu comecei a andar, comecei a ouvir e também interessou aos prefeitos, aos ex-prefeitos, aos vereadores, às lideranças municipais, porque eu, além de ter sido prefeito 4 vezes do município de São Tomé, além de eu ter sido presidente da federação, estar no segundo mandato de presidente da federação, eu também nasci no interior, numa zona rural, numa cidade pequena. Eu conheço como é que é a vida das pessoas que moram nos municípios, que moram na zona rural. Eu sei as dores de um agricultor, sei as dores de um cidadão comum que mora numa cidade pequena, e conversando também com os prefeitos de cidade grande, também sei o que se passa também. Hoje eu estou mais em Natal do que lá no interior, também sei como é que se passa a vida nas cidades. Conhece os dois mundos, né, Babá? Exatamente. Então eu me sinto, acho que, preparado para, se por acaso chegar a ser senador, fazer um bom trabalho. Babá é um eterno prefeito de férias, né? Porque o 4º mandato já, então está sempre de férias. 4 mandatos você teve? 4 mandatos foi. Agora, Babá, vindo para o governo estadual, como é que você avalia a governadora Fátima Bezerra? A gente percebe, até pelas pesquisas hoje, que a governadora Fátima tem uma certa rejeição, né? Tem dificuldade. Por quê? Porque acho que certa não, ela tem uma forte rejeição. Né? Ela não 60% aí em média. Né? Exatamente. E, diferentemente, lá em São Tomé, por exemplo, a governadora, quem ganhou lá foi o outro candidato, né? Foi Fábio Dantas, lá na época. E a governadora, não só em São Tomé, mas eu sinto nas cidades, com os prefeitos, a dificuldade grande que tem. Por quê? Porque não conseguiu, né, fazer com que o governo, por exemplo, pudesse investir, ter investimentos. Você percebe hoje que o governo, os números são péssimos, né? Os números oficiais do próprio governo, você vê no site, nos balanços do governo do Estado, pior índice em educação, hoje nós temos acima de 70% comprometido com o pessoal, isso é um absurdo, não tem gestão nenhuma que se sustente com um número tão alto de investimentos, de gasto com o pessoal. Investimento, né? Mínimo, no caso, né, Babá? Não tem a menor condição de fazer investimento, seja em educação e saúde, está praticamente trabalhando para pagar a folha, né? Babá, eu queria uma opinião sua, o seguinte, o senador Rogério Marinho,
que é o líder do seu partido aqui no estado, pré-candidato ao governo, também é um nome no plano nacional, né? Inclusive, ele até é colocado em pesquisas aí e tal, para compor chapa presidencial e tal. O jogo de Rogério é lá em Brasília ou aqui do Rio Grande do Norte, e até que ponto a pré-candidatura dele ao governo vai se confirmar? Ele tem dito em alto e bom som que deve isso ao estado dele, que ele sabe que é muito melhor estar senador do que estar governo do estado, pela situação que hoje se encontra o estado, mas ele tem dito que deve isso ao estado dele, deve isso ao povo do Rio Grande do Norte. Então ele tem por obrigação de ser candidato e resolver o problema do estado, que pela capacidade que ele tem de intelectual, pela capacidade que ele tem hoje, ele conhece no mundo inteiro, né, empresários, empreendedores, políticos. Então eu não tenho dúvida que ele, sendo governador, rapidamente ele tirava o estado da situação que está e colocaria de igualdade com o estado desenvolvido hoje no nosso país. Babá, como é que você vê, como é que você viu no caso, por exemplo, ontem nós tivemos o Brasil inteiro, né, multidões aí reclamando em relação à anistia, em relação à PEC, que o pessoal chama PEC da bandidagem e tudo mais. Você é do PL, e o PL foi um dos partidos que mais se aliou a esse lado, que mais pediu para que isso aconteça, que pede. Como é que você enxerga tudo isso? Eu acho que esse processo da anistia, né, tem gente lá hoje presa, que a gente viu, pessoas que apenas pintaram uma estátua lá, tem muita gente inocente ali presa que não... Você acha isso normal? Eu acho normal eu acho normal não, acho que a anistia ela deveria existir, deve existir para poder, nós sabemos que a forma como foi tratada essa questão, eu acho que foi de forma política e não de forma jurídica, como devia ser tomado o tema, né? Então aí tem muitas injustiças aí, a gente pelas mídias, pelas redes sociais, já morreram pessoas lá presas, pessoas que nunca tiveram antecedentes criminais, né? Então eu acho que é importante se fazer essa anistia para zerar o jogo e aí cada um tomar conta da sua situação. Judiciário, executivo, legislativo, né? Com relação à PEC da blindagem, eu acho que aquela PEC ali é mais para proteger aqueles parlamentares, né, de uma pressão do Supremo, por exemplo. Eu acho que é mais nesse sentido aí que o pessoal criaram essa PEC, até porque quando se tem uma decisão de um parlamentar que é contra uma decisão suprema, que termina que imediatamente se passa a ser investigado, e eu acho que é mais por isso que essa PEC está aí em votação, tramitando. Só para a gente encerrar, faltam 2 minutinhos da nossa conversa, quer dizer que até o final do ano, dezembro, no mais tardar janeiro, o PL se reúne para definir não só a pré-candidatura de Rogério Marinho ao governo do estado, bateu o martelo, e também ver o arco de alianças. E aí também inclui a sua pré-candidatura ao Senado. É isso. Exatamente. Está previsto. Inclusive o senador Rogério disse que até ele quer em novembro agora entregar o plano de governo dele, né, já para o plano de governo entregar agora em novembro. E aí, dezembro, janeiro, reunir com o PL e o grupo para... E essas reuniões, Babá, vão acontecer onde? Aqui em Natal? Tem locais? Sim. Vai ter mais de uma reunião também no interior do estado? Nós fizemos o Rota 22, né? Certo. O PL fez o Rota 22, já andou todas as regiões do estado. Então, pegou já compilou todos os dados. E aí, estão preparando esse plano de governo. O senador Rogério está preparando para apresentar à imprensa, novembro, à população. plano de governo. Dezembro e janeiro, as reuniões com o PL e o grupo político para definir os candidatos, os pré-candidatos. Conversamos aqui com Babá Pereira, presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, Babá, ex-prefeito de São Tomé.